Eu, João, vos escrevo o que vi e ouvi. Naquele dia a palavra dividiu os corações. Este é verdadeiramente um profeta! Alguns reconheceram este é verdadeiramente o profeta. Outros ousaram crer ele é o Cristo. Mas o Cristo virá da Galileia? A Escritura não diz que ele vem de Belém? Mas havia também os que resistiu presos às próprias certezas, incapazes de enxergar além do que julgavam saber. Houve então divisão entre o povo por causa de Jesus. E assim, diante da mesma verdade, surgiram divisões. Não porque a luz se escondesse, mas porque nem todos estavam dispostos a sair das trevas. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Nem mesmo aqueles que conheciam a lei foram capazes de acolhê-lo. E, no entanto, entre eles uma voz se levantou em favor da justiça. Por que não o trouxestes? Nunca um homem falou assim. Assim vos digo, a verdade de Deus não se impõe pela força, mas se revela aos que têm o coração aberto. E ainda hoje, como naquele tempo, Cristo continua sendo sinal de contradição. Também vós fostes enganados? Por acaso algum dos chefes acreditou nele? Acaso a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Tu também és da Galileia? Examina e verás. Da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Feliz aquele que, no meio das dúvidas e das vozes do mundo, escolhe escutar e crer naquele que foi enviado pelo Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar no joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quarta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: Por que não os trouxeram? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, naquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca de um lado. Qual é o lado que eu estou de fato? Eu estou do lado de Jesus. Ele me encanta. Sua palavra arde no meu peito, entra no meu coração. Ou eu estou do lado do fariseu, que despreza as pessoas,
que faz acepção de pessoas, que tem preconceitos com as pessoas, diminui quem tem menos ou quem não tem. Que lado que eu estou, de fato? Que lado que eu estou? É importante a começar esse nossa reflexão perguntando que de lado que eu estou. Olha, não adianta você dizer que é da igreja, porque tem muita gente que é da igreja, mas que não está com Jesus, com o Senhor da igreja. Aqui, amados irmãos, após essa discussão, tudo mais, cada um voltou para suas convicções, uma ruptura de povo, as pessoas que seguem Jesus escutam, não se dão conta do muito tempo que passam ouvindo, porque a palavra de Jesus entra no coração. E o grupo dos doutores da lei, que a priori rejeitam Jesus, porque não age de acordo com a lei, de acordo com como eles pensam, são dois grupos de pessoas. O povo que ama Jesus e que o segue, e o grupo dos intelectuais da lei, dos chefes de Israel, dos líderes do povo. Isso é claro, quantos grandes fazem essas coisas, né? Os guardas foram ter com os chefes dos sacerdotes e disseram da seguinte maneira: porque não os trouxeram aqui? Os guardas responderam da seguinte maneira: ninguém falou, nunca nós ouvimos alguém falar como ele nos falava. E aí os fariseus questionavam: vós também quereis ser igual a ele? Quereis seguir a ele? Por acaso você viu algum dos chefes dos fariseus seguindo a este homem? Vai estudar, vai conhecer. Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite e fez algumas perguntas para Jesus, do qual perguntas essas que encantaram o coração de Nicodemos, interveio, dizendo: olha, nossa lei permite julgar sem ouvir a pessoa? E aí retrucaram e disseram: você também quer ser um deles? Vai estudar. Ou seja, é através do estudo da palavra mosaica que eles estavam vivendo. Mas só que eu sempre gosto de dizer: onde que está escrito que Moisés fez com que falou para o povo desprezar alguém, maltratar alguém, julgar alguém sem mérito, sem a devida defesa? Então, muitas vezes a pessoa faz, e até hoje faz, da religião aquilo que convém, aquilo que lhe convém. Aqui que está o grande risco da fé, porque podemos estar com Jesus, mas sem Jesus. É o grande problema para a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, patrono da Santa Igreja, nos faz amar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos ampare e nos ajude a termos uma vida coerente com Jesus Cristo e nos fortaleça para que, de fato, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.